Good morning. Bom, Good colegas, bom afternoon, good dia, evening. boa tarde, boa noite. Today Hoje we have a session 2, nós teremos a but segunda before sessão, proceeding to the mas antes session, de começar essa sessão, we will briefly go through eu what vou the passar course does it mean, brevemente and pelo, then how pelos pontos is principais, o que we esse curso planning to progress, significa e o que nós and then estamos after that planejando para o we progresso, proceed to the para que a today's gente session. possa, então, Thank you conseguir for começar a coming sessão de and hoje. making your time Agradeço a today vocês por to join estarem this aqui e session 2. darem o tempo de Thank you. vocês para essa segunda sessão. Muito So obrigado. we have interpretation Bom, nós both temos in interpretação French and Portuguese. tanto em francês quanto em português. So you can click on the interpretation, Então, and then vocês you podem can go clicar no botão de interpretação for the choice you would like e escolher o idioma de escolha que vocês speak querem English. ouvir. Then the partners in this course is Então, nossos the Global parceiros nesse Climate curso são Consortium for Climate o and Consórcio Health Global de Clima e Saúde e Educations, Educação, the Columbia da University, Universidade de Colômbia. WHO Regional Office for Africa, Nós Africa temos CDC, também o escritório regional Climate da and África da Health Network, OMS, a África Coalition CDC, for the a Rede Engagement de of Clima e Climate Change. Saúde para o We Engajamento have the African Population e and Health Research colaboração, e Center, nós temos a população the africana Ugandan e o Centro de National Pesquisa em Saúde. Nós temos o Instituto Institute of Nacional de Public Health, Uganda, o Instituto and Nacional de also Saúde African Pública, Research and e Impact Network. também a Rede de Then we Pesquisa have e Impacto the Good Africana, Health International, o Research BHI, Institute in o Health Instituto de Science, Pesquisa Burkina em Ciências Faso, da Saúde de and Burkina then you can Faso. see all the partners E here vocês podem in ver todos os the parceiros aqui course organization. na tela e todas as organizações que participam desse curso. Then the course objective is, Bom, os number one objetivos do is to curso são, em analyze primeiro the lugar, climate-related health risk analisar os and be riscos de able saúde to relacionados conduct ao clima vulnerability e trazer and a adaptation capacidade de assessment conduzir essa for health system vulnerabilidade e and also adaptação e fazer facility avaliações para using the sistemas de WHO saúde and e the instalações national usando framework. as estruturas nacionais e Objective as da number two, OMS. O develop segundo and implement objetivo é climate desenvolver e adaptation and implementar a resilience adaptação strategy climática e as for estratégias health de resiliência facility, and nas also instalações de that address saúde e também infrastructure, abordar a maintenance, infraestrutura, a workforce manutenção, a capacity, capacidade service de força de continuity, trabalho, a and also continuidade dos emergency serviços e preparedness. também a preparação para Then number three emergências. is design and O terceiro justify the low objetivo carbon é resource criar efficient e health justificar healthcare intervenções de interventions, saúde de including baixo sustainable carbono e de energy, recursos water eficientes que procurement, incluem energia and the waste sustentável, management system. água, The fourth one compras is e gestão de integrate and sistemas de apply água. O quarto climate objetivo resilience é principle integrar into os health princípios de system resiliência e planning and aplicar os policy, princípios de also align resiliência climática with the national nos adaptation sistemas de plan saúde, and junto com health o plano de sector adaptação strategies. nacional e com Finally, as number five estratégias do is setor de to saúde. E, communicate finalmente, o and último objetivo advocate é comunicar e for advogar climate-related health risks para os and riscos evidence-based relacionados à saúde e solution clima, to com soluções policymakers, baseadas communities, em and evidência para cross-sectoral os políticos, as stakeholders using comunidades e clear todos os and setores targeted para que eles usem strategies. This is estratégias the mais five-step limpas e strategy. objetivas. Essas são as So 5 we have estratégias. 12 sessions Nós temos every 12 Thursday. sessões The nesse course curso, todas as quintas. for 12 sessions. Is O going curso to vai run ter from 12 sessões, então ele vai August 6th up de to 6 de October agosto 15th. So we have all those até outline, and then to be followed by the 12 de session outubro, on the e communication, depois a gente vai ter uma education, and sessão de finalized comunicação e by some educação support que vai finalizar support program. com um programa de Maybe suporte. we can look at how can develop the case E study com at isso a gente vai ver como desenvolver os next. casos que nós discutimos. Then the course has Então, o curso free, but it has a é certificate gratuito, of ele tem participation um certificado de given participação passing the exam and dado aos attending participantes que são aprovados no teste at least more final. than half of
the course. e que tenham assistido pelo menos metade das aulas do curso. We'll have attendance. Nós Attendance temos is presença, automatically a presença recorded é in registrada Classrooms. automaticamente So your individual durante as attendance is sessões do only Zoom, então counted a presença if you individual é join contada using your personal Zoom link. cada Then vez que you vocês will, entram usando o link your pessoal de vocês attendance do Zoom. is not occur if you don't join E a presença the link. não vai ser So the considerada view will not se count vocês não toward estiverem the presentes attendance. via So Zoom. A there gente não conta a is a need to participação. join through the Zoom Então, link vocês provided. precisam participar pelo Next link slide, do please. Zoom que é enviado. So we'll have the final exam. E nós temos uma prova Then final, exam must be completed using e essa the prova same tem que ser email feita address used to pelo mesmo attend endereço de the e-mail que Zoom vocês usaram para sessions. participar das The sessões de exam Zoom. also link will be sent E o on the link da final prova day of também vai ser enviado no último dia de October aula, 22 que vai via ser dia email, and 22 de then outubro. Ele vai ser enviado via WhatsApp, e-mail and they will close e por WhatsApp. on Sunday. E aí a gente Formally, termina the formalmente 25 o curso assim. is expected for 90 minutes. E The exam is gonna for nós temos aulas com 90 minutos for e different o sessions, exame também, a prova we também have vai ter 90 90 minute session. minutos. Then 35 and the 30 is allocated to the E presentation. Then we have also a prova vai ser baseada answers. nas apresentações e também nas respostas das sessões de slide, pergunta de resposta que nós temos, So perguntas e join respostas que the nós course, temos a cada with sessão. WhatsApp group E então for vocês podem update, entrar and then information from the course planner. no curso The através WhatsApp is desse only link, for the esse QR Code que information vai link for dar para um taking the grupo de course. WhatsApp que vocês vão So poder ter rejoining suporte is not técnico lá. possible. So these are the WhatsApp group is there. You can scan Então, now. vocês podem escanear esse QR Code agora para entrar no grupo So de today's WhatsApp. session is A sessão de which is the hoje backbone for é climate change, a espinha to address the dorsal climate change para impact in lidar com health, o impacto das which is mudanças very critical. climáticas na saúde, que são bastante Assessing críticos. vulnerability É muito and importante adaptation of avaliar a health system to vulnerabilidade climate e a change. adaptação dos sistemas So de in this saúde em session, relação às mudanças the first climáticas. objective Então, is to nessa describe sessão, o the primeiro current climate objetivo é change and descrever health as vulnerability, mudanças climáticas atuais adaptation, e a vulnerabilidade em assessment, saúde, and avaliação how de adaptação such e assessment como form essas the avaliações basis for health formam a system base preparedness and para a resilience. preparação e a resiliência dos Objective number sistemas 2 de is saúde. O analyze segundo the difference objetivo é between analisar as IPCC, diferenças entre AR4 and o AR5 framework IPCC, o and apply the AR4 e o risk-based AR5 approach, e aplicar essa including abordagem the role baseada of em risco, hazard, inclusive exposure, considerando and os the papéis dos vulnerability riscos, da to assess exposição e da and strengthen vulnerabilidade climate para resilience in health avaliar systems. e fortalecer a Third, resiliência understand climática how em sistemas de to conduct saúde. O climate health terceiro vulnerability objetivo é assessment entender with como the fazer uma avaliação de WHO methodology, vulnerabilidade de clima e saúde identifying usando as population and metodologias da health service OMS. O most quarto, vulnerable to climate identificar as risk. populações e os serviços de Fifth, saúde mais interpret vulneráveis climate aos riscos. projection to O assess 5, interpretar as future projeções health risks. climáticas para avaliar Finally, riscos to futuros em translate saúde. assessment E, finding finalmente, o into sexto, adaptation traduzir essas avaliações e priorities. So descobertas the em ultimate goal prioridades de is to come up adaptação. with adaptation Então, option. o nosso Today objetivo we é have chegar a essa two adaptação. Hoje distinguished nós temos presenters. dois The first one is palestrantes going to be bastante presented importantes. O by primeiro Professor vai Balai ser Semene o from professor Addis Ababa Belai University, Semani, Ethiopia. da And then the Universidade de second Addis Ababa, na presentation is Etiópia. going E a to be segunda presented by apresentação Dr. vai John ser feita pelo Dr. Bosco John Bosco, from a senior lecturer from Makerere que é um University palestrante School of Public sênior Health, Uganda. da Escola de Saúde Pública Next da slide, please. Universidade Makerere, em Uganda. Próximo slide. Hello? Now Next slide. you can present Professor Belay. Agora o senhor pode apresentar o professor Okay. Belay. Professor Balai is from Bom, Addis o Ababa professor University. Belay é da Universidade de He's Addis from Ababa.
Ele é proeminente em mudanças climáticas e saúde, e antes disso ele já trabalhava com vida e com essa área de saúde, e ele também está na frente das pesquisas de análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas e dando suporte nesse trabalho, e ele também está engajado em métodos de avaliação de agricultura e saúde, e ele advoga para a avaliação dos impactos da mudança climática nesses setores. Bom, isso é o que eu posso dizer resumidamente, mas se vocês entrarem online, vocês vão ver tudo que o professor fez nessas áreas. Então, agora, o professor Balai vai continuar apresentando a sessão, falando das necessidades nessa área, e aí depois a gente passa para o Dr. Bosco. Muito obrigado. Do you hear me? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Okay. So it is really a pleasure to Bom, join é realmente um prazer from different parts of the world ver colegas de diferentes and partes from do across mundo Africa through this excellent initiative. e da África também And interessados today, nessa I will iniciativa, introduce e one of the hoje most important eu vou tools apresentar for uma das building ferramentas climate mais resilient importantes systems, para which criar is the sistemas de climate change resiliência and health climática vulnerability and para lidar adaptation com a mudança assessment, climática commonly we e as call it avaliações de DND vulnerabilidade. assessment. So this E como assessment lidar com is todas essas no longer avaliações, porque a optional. avaliação não é mais uma It is the questão foundation for opcional, evidence-based é adaptation uma planning, base helping para as countries, adaptações baseadas em regions, evidências e and ajudar even países, counties to regiões understand who is a at risk, why entenderem they quais are são os vulnerable, riscos and what e por que eles são interventions are needed to protect vulneráveis health systems e now por que and nós in the devemos future. proteger os sistemas de saúde agora e no So I futuro. will try to make my Então, presentation eu vou as tentar practical as possible from fazer my uma experience. apresentação da forma mais prática So, possível, com base na minha experiência. Então, na minha opinião, o objetivo de aprendizado dessa sessão é explicar as vulnerabilidades e adaptações e avaliações em relação ao clima e à saúde e entender as metodologias, descrever, as metodologias da OMS para conduzir essas avaliações, identificar as populações vulneráveis e os serviços de saúde e entender as proteções climáticas para informar os futuros riscos em saúde e traduzir essas descobertas e avaliações em adaptações e prioridades práticas. Vocês me ouvem, né? Yes, we can hear you. Sim, conseguimos ouvir. Bom, as mudanças climáticas já estão aí, e isso não é algo que a gente espera ou que a gente antecipa. A ciência é clara, o impacto é real, e o momento de agir é, de fato, agora, principalmente na África. É improvável que o Acordo de Paris discuta esses limites de aquecimento em menos de 2 graus, porque esse 1,5 por si só já não pode mais ser atingido. Então, vocês podem ver dados desse relatório que eu participei, mostrando essa lacuna de emissão e que vai chegar a 23 milhões de toneladas métricas. Então, a gente está esperando mais calor, mais mudanças climáticas, principalmente nessa região. Então, a mudança climática já está aí, na África. E a África está na linha de frente porque os impactos são reais. A África está entre as regiões mais vulneráveis ao clima e, mais uma vez, nós podemos argumentar com base no que a ONU diz, porque a África está entre as regiões mais vulneráveis climaticamente e tem, apesar de contribuir só com menos de 4% dos efeitos e das emissões de gás de efeito estufa globais. E a gente vê que na África o aquecimento está sendo maior do que
a média, com temperaturas crescendo de 0,3 a 0,5 grau por década, desde os anos 80. Então, em todas as regiões da África, nós vemos essas tendências há décadas. E, mais frequentemente, nós vemos o calor aumentando, as secas, principalmente no sudoeste da África, que tem bastante impacto. E nós vemos enchentes mais frequentes e ciclones também no sul da África e a expansão de vetores de doenças, e, em particular, as mudanças climáticas trazem impactos imediatos no sistema de alimentação, porque a estrutura de alimentação na África depende muito do clima. Então, as consequências incluem os surtos, as malárias, as doenças, e nós temos impactos diretos na saúde, como estresse também. A gente tem uma demanda maior para serviços de saúde. Em muitos países da África, nós temos danos aos institutos de saúde, nós temos serviços reduzidos, inclusive, e a continuidade desses serviços fica prejudicada e reduzida. Então, com isso, nós temos mais desigualdades entre as populações vulneráveis, principalmente mulheres e crianças, que são socialmente mais impactadas. Então, um sistema de saúde mais forte, comunidades resilientes e um futuro sustentável podem ser conseguidos se nós pudermos entender claramente a vulnerabilidade das comunidades e dos indivíduos e tentarmos implementar opções de adaptação sustentáveis. E por que as mudanças climáticas impactam os sistemas de saúde? Bom, como vocês podem ver, as mudanças climáticas já estão afetando cada componente dos sistemas de saúde. Então, os riscos são muitos. Nós temos aumento das temperaturas, ondas de calor, secas, inundações, ciclones, incêndios, poluição do ar. E tudo isso pode ser considerado como riscos climáticos, e isso traz impactos às saúdes, como doenças relacionadas ao calor, desnutrição, principalmente na África, com as secas e a falta de produção de alimentos, e nós temos outras doenças como diarreias e verminoses, nós temos expansão de malária e dengue, problemas respiratórios, de saúde mental, e nós temos prejuízo ao sistema de saúde também como impacto. E o sistema de saúde está sendo danificado em termos de infraestrutura, de serviços, de diminuição de medicamentos, aumento de pacientes, a força de trabalho está sempre estressada e nós temos perdas financeiras. Nós precisamos de um sistema de saúde mais forte, resiliência climática, para poder lidar com a saúde no continente africano. Então, as dimensões. Agora, eu vou falar um pouco sobre a ciência por trás disso, porque as dimensões da vulnerabilidade climática trazem, primeiro, o entendimento do que essa vulnerabilidade é, que é a propensão ou a predisposição de ser afetado de forma adversa por uma mudança climática. E a vulnerabilidade traz três fatores de interação principais. A exposição, quem ou o que é exposto. São pessoas, comunidades, sistemas de saúde que estão encarando riscos climáticos e que têm problemas de seca ou de ondas de calor, etc. O segundo ponto é a sensibilidade, que é a questão da gravidade da afetação das comunidades que são expostas. Elas são influenciadas por idade, por saúde, pelo modo de vida, pela infraestrutura. E o terceiro é a capacidade adaptativa, que é o quão bem nós conseguimos lidar e recuperar. É a habilidade de antecipar, de responder, de encarar, de recuperar essa infraestrutura com preparação e recursos essenciais. Eu vou explicar sobre isso depois. Então, se há uma grande exposição e uma grande sensibilidade
e uma baixa capacidade adaptativa, nós chamamos isso de grande vulnerabilidade climática. Por outro lado, se você tem uma grande capacidade adaptativa com baixa exposição e baixa sensibilidade, certamente a gente pode considerar isso como uma baixa vulnerabilidade. Então, se a gente analisar o diagrama, vocês conseguem ver que no continente africano só é possível influenciar ou adaptar, ter essa capacidade adaptativa de uma forma baixa, porque a capacidade adaptativa é muito baixa. A natureza traz problemas. Então, para ter mais capacidade adaptativa em termos físicos, você tem que diminuir a exposição e a sensibilidade das comunidades numa área em particular. Então, essa avaliação de vulnerabilidade de saúde ajuda a identificar quem é vulnerável, a qual risco e por quê. Esse é um pré-requisito bastante crítico para essa avaliação. Em segundo lugar, nós podemos avaliar os fatores de risco ambientais, sociais, econômicos, demográficos na saúde e entender quais são as populações de alto risco, as localizações e os resultados em saúde. E isso tudo guia as intervenções objetivas, a alocação de recursos, políticas e a criação de resiliência. Então, nós vemos que essa estrutura tem a vulnerabilidade funcionando como a exposição e a capacidade de adaptação. E nós também podemos decompor isso em termos de instituições e sistemas de saúde e capacidade da comunidade. Então, se a gente avalia a vulnerabilidade, a gente consegue estabelecer os locais específicos e as comunidades específicas para adaptação e, com isso, melhorar os sistemas de saúde da comunidade ou do país. E qual é a filosofia e análise dessa vulnerabilidade quando a gente pensa academicamente? Bom, o que eu posso falar é que tem alguns pontos filosóficos, digamos, nessa análise. O primeiro é que a sua intervenção vai ser centrada no humano, ou seja, nós priorizamos o bem-estar humano, a dignidade e a segurança. E com isso a gente avalia a vulnerabilidade de forma certa. Depois nós temos que pensar em equidade e justiça, abordando as desigualdades, a proteção das prioridades dos grupos vulneráveis. Porque se a gente faz essa avaliação, a gente chega a um pensamento de sistema que reconhece as interconexões entre os sistemas ambientais, sociais, econômicos e de saúde. E o quarto princípio é o princípio de precaução que promove uma ação precoce para reduzir riscos, mesmo que alguma incerteza científica ainda exista. Ou seja, isso é o trabalho de base para uma base sustentável e para atividades de adaptação que suportam um bom sistema de saúde. E por que fazer, então, uma avaliação de vulnerabilidade de adaptação? A gente tem que entender por que os riscos climáticos afetam o país e cada país vai ser diferente. Se a gente for para Moçambique, a prioridade é uma, mas se a gente for para um outro país, a gente vai ver que, de repente, num tem seca e no outro tem enchente. E depois a gente tem que entender quem são os mais vulneráveis. São os idosos, as mulheres, as populações rurais. A gente tem que ter uma agenda inclusiva e para isso a gente precisa de avaliação. E depois a gente tem que entender quais resultados de saúde são mais afetados, quais são as infraestruturas que estão em risco, o que tem mais risco. E então, os resultados críticos se a gente fizer uma avaliação de vulnerabilidade certa, a gente chega a resultados para entender qual vai ser o plano de adaptação climática
a ser criado para estabelecer resiliência e planos de resiliência climática e lidar melhor com todas as comunidades, e também nós podemos priorizar investimentos dessa forma, fazendo também um melhor monitoramento, uma melhor avaliação, e com isso todo mundo aprende com essa avaliação de vulnerabilidade. Então, deixa eu falar agora do nosso trabalho, e eu tenho certeza que o professor Kutani lembra disso, porque se a gente quer saber o que fazer em nível nacional ou continental, a gente tem que pensar nos fatores de vulnerabilidade, que seriam a exposição, a sensibilidade e a capacidade adaptativa. E temos que pensar nos determinantes de saúde em termos de exposição, a gente assume que é só o clima. E os perfis aí são dois. É o clima, por si só, com as suas mudanças, com as mudanças de temperatura e de precipitação, e os riscos, que seriam as ocorrências de eventos extremos, como secas e inundações, dependendo da relevância desse estresse climático. E dependendo disso, a gente tem que pensar nas unidades de medidas que também podem ser incluídas para a mudança climática. São as mudanças ao longo do tempo, por exemplo, num período de tempo, a mudança de temperatura em graus ou em milímetros, e tem que entender como lidar com o risco a desastre na população africana, por exemplo. A gente tem que considerar muito isso, e claro que esses indicadores podem ser modificados. E em termos de sensibilidade, que nós chamamos de condições pré-existentes, nós temos dois tipos de perfis. No país ou na comunidade, nós temos a base de ecossistema, que é geográfica, cujos indicadores são a maneira como as áreas são adequadas para as doenças ou sensíveis às doenças. E o segundo ponto seria a demografia. A demografia traz um aspecto social, com a proporção da população que é vulnerável. E em muitas análises climáticas, nós vemos que crianças muito jovens, mulheres e idosos geralmente são considerados os mais vulneráveis. E esses são os indicadores que devemos levar em consideração. Por exemplo, considerando a percentagem de crianças, mulheres ou idosos expostos, ou entender quais são as percentagens de exposições em áreas de risco. Esses são alguns dos indicadores considerados. E depois a capacidade adaptativa, que também é um problema muito crítico, e nós podemos considerar primeiro o capital financeiro, que fala sobre o financiamento para os sistemas de saúde. Diferentes países, por exemplo, se você for aos Estados Unidos, você vai ver um impacto em termos de exposição e sensibilidade, e há uma população muito maior, mas como os Estados Unidos têm uma capacidade de adaptação muito melhor e mais forte, e eles têm um sistema financeiro muito maior também, com isso, o tipo de capital alocado per capita em saúde é maior. E então, esse capital pode ser alocado em nível nacional ou local. E em termos desse capital, nós temos, por exemplo, os sistemas críticos e medicamentos e infraestrutura, e tudo isso pode ser feito também em nível de país ou nível local, com sistemas como, por exemplo, o sistema de eletricidade, de telecomunicação,
medicamentos de ventilação, outro tipo de suprimento, tudo isso pode ser importante de ser considerado. E o segundo ponto, em termos de infraestrutura, seria o sistema de saúde, que é crítico. E se você considerar aqui na África ou na Etiópia, o tipo de infraestrutura física que nós temos no país e como é essa infraestrutura, principalmente em áreas rurais, é muito diferente em termos de número de hospitais e centros de saúde ou cobertura de saúde. Isso tudo tem que ser considerado também como pontos de infraestrutura que nós precisamos levar em consideração para a capacidade adaptativa. E em termos de perfil, nós temos que considerar, por exemplo, água e saneamento, porque nós temos que saber o status de infraestrutura física, como estão as instalações de saúde, qual é a cobertura de saúde, tudo isso tem que ser considerado. E a outra capacidade adaptativa é o capital humano, e eu acho que aqui é um ponto muito crítico, porque nós temos a comunidade e os recursos humanos para a saúde. Aqui na África, nós temos bons médicos, bons enfermeiros, mas eles nunca têm oportunidade. Então, os profissionais de saúde proporcionais por população ou por área geográfica são importantes. A qualidade, você pensa como recurso humano, e o número de trabalhadores de extensão de saúde por 5 mil por unidade administrativa. E esse número é muito importante no contexto africano. E isso pode ser por diferentes razões, mas essa situação ainda pode ser considerada uma catástrofe em andamento no continente africano. E temos que pensar também no capital social em relação a entender os determinantes sociais, como a educação, a segurança, tudo isso vai ser considerado um determinante social de saúde, considerando o capital social humano. E uma vez que você tem esses dados, se você tem esses dados, e quando você documenta todos eles e valida de forma correta, você pode, então, ter a avaliação de vulnerabilidade usando essa fórmula, que tem um índice de avaliação da vulnerabilidade, e para quem conhece a minha publicação, vocês podem ver que esse número, essa fórmula foi tirada de lá, e vocês podem fazer o download de toda a publicação e entender a metodologia, porque na África nós temos problema com o cálculo dos dados. Agora nós temos um software que nos ajuda isso, mas na coleta de dados inicial a gente não tinha toda essa precisão. Mas, enfim, o que nós conseguimos ver é que, se a gente analisar essa tendência de mudança climática, nós vemos em diferentes unidades administrativas da Etiópia que a maior parte dos indicadores estão diminuindo enquanto a temperatura aumenta. E se a gente fizer uma análise com base nessa fórmula que nós usamos, e se nós analisarmos a exposição, nós podemos ver que nós temos vários subcomponentes da mudança climática, e nós calculamos o fator de exposição usando aquela fórmula que eu mostrei, e nós podemos ver que em Addis Ababa nós temos menos vulnerabilidade do que, por exemplo, Gambela. Se a gente pensar nas 3 unidades administrativas aqui, que são menos expostas, em comparação com Amara, Tigray, que são intermediárias, mas essas regiões aqui do final são altamente expostas.
E considerando a sensibilidade, eu acho que a gente tem aqui uma percentagem de área de sensibilidade climática e a percentagem de humanos expostos nessa área, expostos à sensibilidade climática, né? Vocês conseguem tirar essa mancha preta da tela, por favor? Então, vocês conseguem ver regiões em termos de sensibilidade, com exceção da capital, todas as regiões são bastante sensíveis de uma forma bem igual. Porque a sensibilidade de exposição na África acontece no país todo, em toda a região. Então, com isso, a gente tenta analisar a capacidade adaptativa com os recursos financeiros, usando 3 indicadores. Analisamos as instalações físicas com 7 indicadores, os recursos humanos com 4 indicadores e os determinantes sociais com 6. Então, no total, a gente chega na capacidade adaptativa por região, como vocês podem ver. E vocês podem ver também, em termos de capacidade adaptativa, uma comparação com a exposição, e a área menos exposta é a que tem mais capacidade adaptativa. E essas regiões são diferentes das áreas rurais, que têm menos capacidade adaptativa. E, finalmente, a gente tenta calcular a vulnerabilidade de saúde. E aqui vocês podem ver o cálculo em função da exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa, que ele é dividido pela capacidade adaptativa. E vocês podem ver que as regiões podem ser classificadas com base no índice de vulnerabilidade. Então, o índice de vulnerabilidade mostra que quão melhor é a adaptação, menor é a vulnerabilidade, e o inverso também acontece. Bom, para convencer os nossos legisladores, nós precisamos ter esses números e classificar as regiões em categorias em relação a mais vulnerável, a vulnerabilidade moderada ou a menos vulnerável. E vocês podem ver que nós temos essa lista aqui com menos vulnerabilidade, vulnerabilidade moderada, altamente vulnerável ou muito altamente vulnerável. E com isso a gente tenta sensibilizar e convencer os legisladores para alocar mais dinheiro para as comunidades mais vulneráveis. E aqui nós temos um problema crítico, eu acredito, que nós encaramos durante a pesquisa, porque administrar esses limites políticos é complicado, porque nós temos políticos representando diferentes grupos e com a falta de dados bons de forma nacional, nós temos essa dificuldade de negociação. E com essa divisão de regiões, nós temos limites políticos e aí a gente não consegue lidar com essa análise de uma forma mais científica por essas questões. Bom, traduzir essa avaliação em prioridade de adaptação precisa ir da evidência para propor ações e, com isso, melhorar a resiliência do sistema de saúde. Então, quando você identifica, e a propósito, dependendo do país onde você está e dos recursos que você tem, você precisa pensar em 3 pontos críticos. Um deles são as ações em termos do tamanho do risco, ou seja, a avaliação de risco, a população afetada geograficamente, a gravidade dos impactos e a vulnerabilidade geográfica. E em termos de ações prioritárias, com certeza nós temos diferentes ações que podem ser promovidas, mas uma análise de custo é importante, de possibilidade técnica
ética e de igualdade e vulnerabilidade no país e de alinhamento político. Isso tudo são pontos críticos para chegar numa implementação, pensando nos riscos imediatos com alto impacto ou que podem ser escalados, qual é a possibilidade e a sustentabilidade para esse investimento e pensar nos benefícios e co-benefícios que devem ser considerados quando você prioriza as ações de adaptação para maximizar o resultado. Então, isso são perguntas que os legisladores podem fazer a vocês quando estão discutindo sobre esse tipo, pensar quais são os benefícios e qual é a sustentabilidade disso. E vocês não querem ser confrontados negativamente pelos seus políticos. Então, é isso. Essas evidências vão guiar o que priorizar, quem proteger e quanto investir, para que mais esforços sejam feitos para os mais vulneráveis. Então, essa escala tem que ser considerada muito seriamente. E com base nesses critérios, de uma forma bastante resumida, para considerar os políticos e também os especialistas, nós podemos identificar as opções de adaptação que podem ser 10, 20 ou 50, com base na métrica de priorização, porque aí você pode priorizar o que é importante para o mais vulnerável, o menos vulnerável, que tem uma vulnerabilidade média. Você desenvolve uma métrica usando essa análise e esses indicadores. E os pesquisadores, para fazer isso, não devem trabalhar sozinhos. Eles precisam de consultoria do pessoal de saúde, dos políticos, e sim, todos têm que ser engajados nesse processo para que, de fato, opções adaptativas sejam oferecidas ao país. Bom, para implementar isso em alto nível e segundo a abordagem da OMS, eu acredito que vocês podem seguir esse painel com essa abordagem. Se vocês quiserem a descrição, eu posso depois compartilhar com vocês, mostrando o que nós já fizemos e qual é o impacto e o que está acontecendo nessa análise de impacto e de vulnerabilidade, porque nós precisamos analisar os impactos climáticos na saúde e examinar os dados climáticos em termos de secas, queimadas, inundações, todos esses efeitos climáticos. Então, com isso, nós avaliamos os eventos extremos. E depois a gente temos que pensar na identificação de risco e vulnerabilidade com base na sensibilidade à exposição e na capacidade de adaptação do sistema de saúde para, então, a vulnerabilidade, como eu falei, ser usada com aquela metodologia detalhada. E depois nós temos que pensar na solução, nas vias de solução, com base na OMS, ou seja, o que a gente pode fazer para essas comunidades vulneráveis em termos de liderança e governança, principalmente na África, nos países africanos, e eu acho que vocês concordam comigo que a liderança e a governança em nível local são bastante críticos. E os trabalhadores, e a propósito, nós tentamos avaliar o conhecimento e as práticas de como os trabalhadores de saúde são afetados pelo clima. E vocês vão ficar chocados com a resposta, porque eu diria que quase 70% dos trabalhadores nas áreas rurais da Etiópia estão tendo impactos no sistema de saúde. Isso é uma informação importante e, com isso, nós precisamos pensar nas tecnologias disponíveis, os sistemas de saúde, os treinamentos, o orçamento. Então, se vocês quiserem adaptar as opções de saúde com as soluções, certamente vocês precisam pensar em governança, nos sistemas de saúde, nos trabalhadores de saúde,
e tudo que é relacionado aos sistemas de saúde para poder ter uma comunidade e legisladores informados e ter um co-benefício, ou seja, uma resiliência climática integrada num sistema que, de fato, impacte a adaptação às mudanças climáticas. Então, só para vocês saberem, nós podemos fazer essa análise CAP em termos de conhecimento, que mostra que o conhecimento médio é só 24,1% dos trabalhadores de saúde que de fato entendem as medidas e os impactos das mudanças climáticas no sistema de saúde. E, claramente, se eles não sabem disso, eles não vão atuar bem, eles não vão ter uma atitude muito boa. Por isso que os valores de atitude são semelhantes. E o que assusta é a prática, porque, em termos de prática, é só 11,7% dos trabalhadores no país que tentam implementar adaptações ou que têm entendimento dessas práticas de adaptação no sistema de saúde. Isso é muito assustador. E eu acho que o grupo da OMS, especialmente na África, deveria fazer alguma coisa em relação a isso. E, bom, eu não sei quanto tempo eu tenho, não vou passar por esses pontos todos, mas há uma lacuna crítica em relação à liderança e governança nos países africanos, e nós também temos que pensar nas vias de solução para qual grupo e que tipo de ação deve ser feito a nível de país, dependendo do sistema político, da cultura e da gravidade da vulnerabilidade, porque dependendo de cada ponto, você vai ter uma ação diferente de liderança e de governança. Em termos de trabalhadores de saúde e de força de trabalho, nós temos que ter a OMS e outros organismos ajudando e dando suporte nessa melhoria, principalmente nas áreas rurais. Em termos de sistema de informação de saúde, nós estamos falando aqui de um sistema bastante fragmentado e nós precisamos integrá-lo com informações climáticas. Nós temos que desenvolver esse sistema integral e, se possível, ter ferramentas digitais. Isso vai ser melhor atualmente e as ações também são nesse sentido. Em termos de produtos médicos e tecnologias, com certeza, as mudanças climáticas trazem uma disrupção muito forte, então fortalecer essa resiliência e a fabricação local pode ser uma solução para os medicamentos, e num nível mais alto, nós temos instituições como a OMS ou instituições e universidades internacionais que podem criar consciência aos legisladores sobre isso. E a entrega dos serviços, eu acho que aqui também é um ponto muito crítico. Nós precisamos expandir os serviços integrados com modelos de entrega que possam fortalecer tudo, com parcerias com ONGs, instituições e organizações internacionais, porque expandindo isso nós melhoraremos tudo. E em termos de financiamento de saúde, claro, nós dependemos dos legisladores, dos administradores de um nível mais alto para entender qual é o valor alocado para sistemas de saúde, para poder trazer um sistema de saúde sustentável no continente africano, ou pelo menos no meu país. Então, a conclusão, e eu acho que com isso eu estou mantendo meu tempo, é que a mudança climática não é mais uma ameaça futura, é uma emergência de saúde presente.
E agora, enquanto a gente está aqui discutindo esse ponto, nós temos fóruns discutindo esse impacto e vocês podem ver que isso é um problema emergencial. E criar um sistema de saúde resiliente parte do princípio de entender riscos, identificar as vulnerabilidades e traduzir isso de forma resiliente em ações de adaptação. Então, eu sugiro que entender os riscos seja em nível comunitário, em nível de região, de país, entender os riscos e a exposição e depois entender quem são os vulneráveis e por quê, para que possa se produzir evidência. Porque com evidências, nós podemos calcular as avaliações de vulnerabilidade. E com essas descobertas, nós podemos identificar as prioridades para as populações, quem está em risco, para entender quais são as lacunas, então convencer os legisladores e priorizar ações. E na minha experiência, eu posso dizer que nenhum professor ou especialista sozinho vai conseguir fazer isso. Isso tem que ter base em discussões e entendimentos maiores, e nós temos que aplicar critérios e análises múltiplos para poder selecionar as melhores avaliações de impacto e de relação custo-benefício, e é exatamente por isso nós discutimos a possibilidade das intervenções para criar um sistema de saúde resiliente, com força de trabalho, infraestrutura, com tudo que é necessário. Ou seja, o objetivo principal aqui é proteger os mais vulneráveis com sistemas integrais, reduzindo os riscos relacionados ao clima, criando resiliência. Essa é a minha principal mensagem. Então, meus amigos, colegas, a avaliação de vulnerabilidade não é para os acadêmicos. Eu acho que vocês certamente podem publicar trabalhos, mas isso é evidência para a decisão do que priorizar, quem proteger e onde investir. E nós precisamos de tempo e trabalho e dados de qualidade para fazer esse tipo de avaliação, como uma avaliação multidisciplinar ou transdisciplinar, com profissionais de saúde, economistas, legisladores, para que tudo funcione. Dito isso, eu gostaria de agradecê-los e fico aqui disponível para responder qualquer pergunta que vocês possam ter. Muito obrigado, Dr. Kutani. Muito obrigado, professor Balai. Eu vou tentar resumir o que ele apresentou, porque foi uma apresentação bastante informativa, com essa avaliação de risco, que parte para a ação sobre o que fazer ou como fazer. E isso é muito importante. E também pensar no engajamento de todos os stakeholders e todo o investimento e toda a priorização para a tomada de decisão que parta para a ação. Então, com isso, eu acho que nós podemos passar para a próxima sessão e vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat para a gente selecionar algumas depois da apresentação para responder. Então, eu gostaria de... Eu gostaria de chamar o Dr. John Bosco, que vai continuar apresentando. Primeiro eu vou ler a biografia dele, porque ele é um palestrante sênior da Escola de Saúde Pública da universidade. Ele é especialista em respostas climáticas e saúde ambiental, e ele recentemente fez uma pesquisa de avaliação de vulnerabilidade e adaptação climática para o desenvolvimento de adaptação climática a nível do seu país. Ele é pesquisador de financiamento de clima e saúde, gênero e inclusão.
E também estuda medidas de mitigação climática. E internacionalmente, ele é membro da Aliança para as Mudanças Climáticas e facilitou várias discussões, porque ele é um especialista e participou de várias iniciativas e também trabalhou e propôs soluções na universidade e contribui muito para os sistemas de saúde pública. Então, nós vamos ouvir ele agora, acredito que ele já esteja pronto. Então, vamos para a próxima sessão. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigado, Dr. Kutane. Agradeço a todos que estão aqui para me ouvir. Yes, we can hear you. Thank you. So I'm going to be talking about, Então, eu vou falar sobre os métodos de avaliação de vulnerabilidades e adaptação. E, basicamente, eu acho que eu vou seguir na mesma linha do que o outro apresentador já falou. Deixa eu só, então, ir objetivamente para o que eu quero compartilhar, que é a nossa experiência em Uganda, o que nós fizemos e como nós chegamos até aqui. Então, eu quero começar com as ideias básicas, como que a Uganda lidou com essas avaliações de vulnerabilidade e depois com a criação de um plano de adaptação. Bom, durante a COP26, que aconteceu no Egito, a Uganda assumiu um compromisso de fazer uma avaliação de vulnerabilidade e, naquele momento, nós desenvolvemos uma nova metodologia, uma nova estrutura que foi oferecida à OMS para entender os parâmetros da avaliação de adaptação e como depois transformar isso em ação. E eu devo dizer que Uganda está entre os países que estão enfrentando um alto risco de mudanças climáticas. Nós já temos algumas experiências com muitas chuvas e inundações e também com um aquecimento muito maior que vai de setembro a novembro. E o mapa que vocês veem aqui mostra as áreas que estão tendo 20 milímetros a mais de água, principalmente em áreas centrais, como vocês podem ver, que tem um problema de drenagem muito sério ali, é um desafio maior. Mas eu posso dizer que até as áreas montanhosas estão expostas a esse risco. E nós temos áreas que já passaram por grandes inundações. Mas, além disso, nós temos algumas inundações rápidas também, que estão sendo disparadas por mudanças climáticas, principalmente por causa do derretimento dos glaciais nas montanhas que causam essas inundações. E isso causa os problemas que nós vemos nas imagens que eu trago para vocês aqui à esquerda. E em Uganda, nós temos temperaturas muito elevadas também, como vocês podem ver nesse gráfico à direita. E essas são novas categorizações de risco que nós temos e que nos ajudam a decidir quais distritos incluir nas nossas ações. Mas se analisarmos o processo
o processo de fazer uma avaliação de vulnerabilidade, a primeira coisa, se a gente pensar na análise de vulnerabilidade, é considerar as vulnerabilidades. E a vulnerabilidade proposta aqui é ter, a análise aqui é ter um escopo bastante forte para entender sistemas de governança e investidores e os dados que são importantes e o que nós de fato estamos analisando e para quem. Então, nós fizemos isso e desenvolvemos um excelente protocolo, e parte dele vocês vão ver nesse relatório que eu vou compartilhar com vocês mais tarde. E esse protocolo foi apresentado porque nós queríamos defender o que era relevante ali para o nosso trabalho. Então, a vulnerabilidade. A sensibilidade climática, como vocês vão ver, e eu vou falar sobre como as vulnerabilidades de fato derivam da sensibilidade climática e mudam ao longo do tempo. E que tipo de risco nós estamos avaliando e para quem? Essas são algumas das perguntas que nós temos que considerar no nosso protocolo, para que a gente consiga ter uma ideia. E depois a capacidade, que tipo de capacidade nós temos no sistema, ou que nós queremos ter no sistema. Essas são perguntas de pesquisa que ajudam a fazer uma avaliação informada e que lidam com as lacunas que precisam ser fechadas. Eventualmente, vocês vão ver que nós vamos falar de vulnerabilidade. Porque falar de vulnerabilidade é mostrar um sistema vulnerável. E depois, temos que pensar no que prever. Porque a gente está falando do presente, mas e o futuro? Como vai ser o futuro? Esses riscos podem aumentar em frequência, em intensidade, em extensão, em gravidade. E daí, quais são as associações de saúde que podem ser projetadas dessas exposições? E depois, adaptação. O que deve ser feito então nós conseguimos abordar o que fazer, ou quais recursos, ou quais prioridades têm que ser definidas a partir do que já é existente. E depois, com todas essas informações, nós transformamos elas todas numa ação baseada em informação para essa adaptação, com indicadores bastante claros, uma estrutura de monitoramento, alinhamento e, claro, o custo de implementação de todo esse sistema. Então, no plano, nós temos que entender tudo o que está acontecendo e usamos documentação já publicada e pensamos quem são os principais stakeholders a participar desse sistema, que pode ser o Ministério da Saúde, assim como parte da academia, como cientistas climáticos e etc. Eles são os principais com quem trabalhamos, porque a academia entra como um parceiro de pesquisa, mas depois disso o plano precisa ser implementado. Ele tem que ser incluído na rotina dos indicadores para que a entrega seja sustentável, e nós precisamos ter orçamento para isso. Então, fica óbvio que nós precisamos ter vários ministérios envolvidos nesse processo também, porque nós precisamos de suporte. Nós já escrevemos propostas e já sentamos com eles para discutir por 2 anos. Nós já tentamos discutir com a OMS
VAA to be alone, one grant, and then we get E já tentamos alguns financiamentos e depois conseguimos um, depois conseguimos outro. Mas finalmente nós conseguimos achar uma fundação, que foi a Fundação Rockefeller, que veio para financiar tudo o que nós precisávamos. E com isso nós tivemos um suporte técnico que também é necessário, e eu já mencionei o papel da OMS nesse sentido. E agora eu quero falar na mudança conceitual na estrutura de risco, de vulnerabilidade. Como o professor falou da área, eu quero falar da vulnerabilidade como uma função da exposição, da sensibilidade e da capacidade adaptativa. And you saw the calculations and the indices that would eventually E come up vocês with. viram os cálculos e os índices que eventualmente aparecem aí, mas no mundo real, pensar no risco é uma coisa muito complexa. Então, gradualmente, há mudanças. Por isso que essa estrutura precisa ser adaptada também. Foi por isso que essa análise que eu comecei a desenvolver como AR4 acabou virando o AR5, porque quando a gente analisa um risco, a gente analisa vulnerabilidade como uma função da exposição e também uma função da capacidade adaptativa e da sensibilidade, porque isso traz essa estrutura com base no risco, com um resultado esperado a partir daí, um risco de saúde, a probabilidade de alguma coisa acontecer, como uma função do risco, exposição e vulnerabilidade. Então, o risco está indicado aqui e ele é importante porque muitas vezes as pessoas se confundem sobre onde há essa interseção entre esses pontos. Mas o que eu posso falar é que essa abordagem que nós vamos falar de um risco mais alto é o que vai ser considerado na nossa avaliação. Então, eu quero definir esses pontos principais, porque quando nós temos o risco, muitas vezes nós consideramos frequência, magnitude e a duração. Então, se a gente pegar uma inundação, uma enchente, qual é a frequência dela, a magnitude dela e a duração dela? Lembrem-se que vulnerabilidade foi apresentado como um resultado, mas agora eu estou considerando ela como característica, com as características que são inerentes ao sistema ou às pessoas que estão suscetíveis a esse dano. Por exemplo, uma estrutura fraca, numa construção que tem uma mistura de cimento, por exemplo, pode ser diferentes materiais sendo usados numa construção e que não são os melhores. Isso traz uma infraestrutura fraca que faz com que você perca a sua capacidade de preparação. E a capacidade de resposta vai ser menor também. Então, o que é essa preparação? Quando a gente analisa uma estrutura e o que é estar preparada, é entender qual é a construção do lugar, as pessoas que estão lá, se estão preparadas para reagir, qual é o orçamento para uma resposta ali. Se você não tem nada disso, isso significa que você é vulnerável. E se você tem, significa que você tem uma capacidade adaptativa forte. Então, nós temos que pensar essa relação entre a capacidade adaptativa e a vulnerabilidade. E depois o risco, que eventualmente emerge como uma interação entre esses três pontos. Mas ele pode acontecer independentemente ou não.
that I've explained that, I will move a little faster. Agora que eu expliquei isso, eu vou um pouco mais rápido. Então, se a gente pensar na vulnerabilidade no sistema de saúde, e essa é uma ilustração bastante comum da OMS, que vocês veem que a vulnerabilidade pode ser de várias formas. E tudo isso leva a resultados ou riscos de saúde, se a gente tem a exposição, tem o risco de exposição ou risco de vulnerabilidade, e isso pode estar no sistema de saúde, pode ser um resultado de saúde que pode ser, por exemplo, uma doença, pode ser problemas de saúde mental, como o estresse. Então, pode ser qualquer coisa relacionada a um risco de saúde. We visited 43 in Uganda. Nós visitamos 43 distritos em Uganda. Picked data from 716 health facilities. E analisamos 716 centros de saúde de forma qualitativa e quantitativa. Fizemos as duas avaliações. A number of facilities, most of these, especially the 43, also picked. And we were looking at E com isso, nós estávamos analisando a vulnerabilidade, a prioridade dos riscos de mudança climática, onde que eles existem, para as áreas que são mais suscetíveis a um deslizamento de terra, por exemplo, ou uma inundação, ou sofrer com uma queimada por causa do calor. Então, nós analisamos como que esses riscos trazem as condições de vulnerabilidade ou a capacidade limitada. E nós precisamos entender cada um desses componentes do sistema de saúde, da força de trabalho em saúde, e entender a energia sustentável e a infraestrutura que traz esses produtos e processos. E para cada um analisado, nós temos que medir o risco, então medir a exposição, e medir a vulnerabilidade e a capacidade. Então, as perguntas surgem num segundo em que a gente possa categorizar o cenário numa escala. Então, vocês podem ver que se a capacidade é limitada ou baixa, significa que é uma relação inversa, então vai ser uma alta vulnerabilidade. Então, para reduzir o risco, precisamos aumentar a capacidade adaptativa. Ou seja, o plano de adaptação que vai ser posto em prática para lidar com onde quer que esteja a vulnerabilidade. E quais são os nossos principais objetivos em cada uma das áreas? Eu não vou passar por todos esses pontos detalhadamente, eu só vou dar uma ideia para vocês. Se nós estamos falando de vulnerabilidades com a força de trabalho de saúde, qual é o objetivo numa força de trabalho para que ela seja adaptativa ou resiliente? Isso se traduz nos objetivos estratégicos do plano. Então, o que nós queremos ver? Nós queremos ver sistemas de saúde com capacidade de lidar com os riscos associados às mudanças climáticas e que tenham condições de trabalho saudáveis, número suficiente de profissionais e capaz de garantir uma ação sustentável e um ambiente de trabalho bom.
Nós pensamos em comunicação, other things that nós would make pensamos them em outras resilient. coisas que possam fazer com que Then we went to tudo WASH. isso fique We also resiliente. had critical E depois nós temos que pensar objectives that we want to achieve in WASH. nas vulnerabilidades no WASH. O que é The crítico? assessment is going to Então, then a recognize avaliação vai levar em consideração o and now risco. here we come with E our agora, scale nós chegamos numa escala assess the adaptive capacity. para avaliar a capacidade adaptativa. So if adaptive capacity was not there, it E meant se a capacidade there is adaptativa high não está aí, probability or high então há uma grande vulnerabilidade, um question grande there risco. Então a pergunta is the human resource é: provided with programs for supporting nós people temos os recursos with regards humanos to mental com health, programas que dão injuries, suporte a todo o staff em termos de medical saúde treatment, mental, related de support. lesões, de So tratamento this would médico e de build suporte resilience. relacionado a But todas if it's essas not there, medidas, porque isso or traz it's there resiliência. partially, Agora, then we se know isso não what existe to ou do here. existe parcialmente, a So gente you can muda o see that score it's aqui. pretty Então, significant. vocês podem And ver then que you can nós know temos essa therefore pré-definição whether para you are low, analisar medium, a or high, força de trabalho e categorizá-la as como per alta, the média ou previous baixa em termos de slides you were risco, de able to acordo com o que a gente já viu nos compute slides this anteriores. easily. Okay. So we did that for all the hazards Então, nós fizemos isso para todos os and riscos all the pillars or the e para elements todos os of a pilares ou resilient elementos system, like de I um mentioned, sistema workforce. We did resiliente that for energy, we que did vai that mostrar qual for força a the gente vai infrastructure analisar. Pode ser energia, and pode ser processes and infraestrutura, pode services ser processos, serviços, until we were able to compute. Where we would até find a gente finalmente some conseguir narrative or descobrir explanation uma which narrativa ou uma take explicação these forms. que So dê base what para then tudo we isso. mean by major, moderate, it is E o also que nós queremos dizer elaborated com here, for médio example, ou in terms of moderado? Isso impact. está elaborado aqui também em termos de impacto. If what you see on the extreme right, these would Porque o que be vocês major veem na extrema direita impacts. aqui nas imagens But if it is something são grandes problemas, mas easily restored, then se é it would be algo que minor. pode So ser also these tools recuperado are de uma provided forma by mais the simples, WHO. então All ele é these um risco categorizations menor. are provided by E the isso tudo WHO. também What tem you base mostly na need to do is categorização da customize OMS your context. e que vocês podem pegar Sometimes they talk of essa sea base levels, da but OMS in e Uganda we do not customizar have a para o sea. seu contexto, So it is que has foi o to que be nós fizemos em customized. Uganda. In some contexts you find E em you're alguns experiencing contextos hazards nós vemos that are not riscos even listed. que não estão nem Like listados pela we OMS. realized the tools did not have landslide. Nós but we were percebemos experiencing que landslides. nas ferramentas There não was tem also later deslizamento de terra, por exemplo, e nós temos esse because tipo of de the increased problema storms and por causa do aumento the das storms, so that one we tempestades. included it in the Nós tools. precisamos incluir esse ponto na Eventually, análise we da create, OMS. this matrix E that aí nós criamos summarizes, essa matriz que resume where you have the health facility that is being affected, and then o entendimento do que foi afetado e os componentes dessa afetação em um risco particular. Então, vocês podem ver que pode ser para alagamento, para uma tempestade, para o aumento do nível de água. E, por exemplo, as áreas que são afetadas e quando aconteceu, e depois a gente vê a afetação, por exemplo, no sistema de suprimento de água. E quais são as outras afetações para que a gente possa, então, resumir todos esses pontos. E a conclusão que nós tivemos com toda essa avaliação que foi feita trouxe resultados que são apresentados nesse relatório, e nós notamos que as instalações de saúde são expostas a vários riscos climáticos, como inundações, secas e tempestades, que são os principais pontos. E houve uma vulnerabilidade particularmente área em relação à água, problemas de higiene
sistemas sanitários, serviços de energia e força de trabalho, e isso tem limitações financeiras na construção da resiliência. Essas são algumas das descobertas que mostram as nossas áreas prioritárias para que a gente pudesse desenvolver esse plano. E isso traz também consciência, porque quando nós avaliamos os riscos, nós podemos pensar em medidas de intervenção ou de controle em várias vias. E com isso nós notamos que onde as inundações trazem grandes danos, onde elas acontecem, elas são áreas que também têm espalhamento de secas, porque as secas vão afetar áreas geograficamente diferentes. Mas como a gente tem áreas próximas de escolas ou de igrejas, são áreas que vão afetar todo o sistema e elas podem ser afetadas por inundações, por secas ou por ondas de calor, enfim. E essa é a situação que nós vivemos desde 2023. E nós tivemos um problema muito ruim em setembro de 23, porque as mudanças climáticas estão apresentando muitos desafios para nós. E com essas catástrofes, nós temos também problemas de contaminação, nós ficamos sem recursos hídricos, principalmente nas áreas rurais. O governo sabe muito bem no que focar e onde estão surgindo os novos riscos em relação à contaminação de água ou dos locais. E nós também tentamos usar informações dos nossos colegas da meteorologia para entender as interações entre o clima e os resultados em saúde, principalmente analisando a malária. E nós vemos uma relação semelhante nesse sentido. Nós temos um padrão que meio que nos ajuda a prever o futuro e entender como lidar com os vetores, mas na verdade não só com os vetores, mas como com a chuva também, por exemplo. E as consequências dela, que são a malária. Mas a verdade é que nós ainda não temos dados que mostrem a afetação disso em mulheres grávidas ou nos resultados de gravidez ou parto prematuro, por exemplo. E nós precisamos ter dados de qualidade e validados pensando na utilização deles, e temos que pensar no staff técnico e no que fazer. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, nós temos colegas da OMS em missões de saúde, junto com o nosso time da Escola de Saúde Pública, e nós trabalhamos em conjunto e nós também popularizamos essas descobertas numa plataforma global, e isso é importante. Nós fizemos isso na COP28 em Dubai, em Baku, e esses esforços são contínuos. E agora nós também somos capazes de lidar com os stakeholders, mostrando quais são as prioridades, de acordo inclusive com a OMS. E nós lançamos um relatório com essa visão, como vocês podem ver aqui, para que a gente pudesse criar um ambiente de fato responsivo e adaptativo e resiliente no nosso sistema de saúde, para que a gente pudesse proteger e promover saúde e bem-estar para as pessoas em Uganda. E isso certamente tem a contribuição de muitos atores, e não só do sistema de saúde. Nesse momento, nós estamos
no ponto de desenvolver orientações para as ações climáticas principais, e nós estamos pensando não só no sistema de saúde, mas pensando em outros ODS para que a gente tenha outras ações também. E as prioridades identificadas estavam basicamente alinhadas aos blocos de construção de resiliência no sistema de saúde, ou o que nós chamamos os pilares de adaptação. E com isso nós temos 10 pontos, não sei se eu preciso ler todos, mas o primeiro, mais importante, é a coordenação. Nós precisamos ter uma coordenação entre todos os players, e as ações que entram agora para a implementação têm que ter um mecanismo muito forte de liderança na implementação, desde o início da implementação, e passando pelos governos e os financiadores, que também são coordenados e que focam nas prioridades e nas áreas prioritárias e nas informações. E em nível ministerial, nós temos o envolvimento dos governos como coordenação de todo esse trabalho. Então, nós temos envolvimento do Ministério da Fazenda, e nós temos comitês que nos ajudam nesse trabalho e que integram as ações com outros ministérios. Então, esses 3 componentes também estão disponíveis na nossa estrutura de criação de resiliência, e nós continuamos com o engajamento local e internacional, com parceiros, e com o desenvolvimento de novos parceiros e buscando novos financiadores para que a gente tenha mais recursos, tanto financeiro quanto técnico, para que a gente possa abordar melhor todas essas questões. E até agora, nós já tivemos umas 20 reuniões do time de coordenação, com grande sucesso. E tudo que eu falei aqui também está disponível online. E eu trouxe aqui os links para vocês verem todos os detalhes desses pontos de vulnerabilidade, da avaliação de vulnerabilidade. Vocês podem ver que há várias plataformas onde vocês podem entrar e ver os dados. E vocês podem, inclusive, fazer download de material lá. Então, quando vocês clicarem nesses links, vocês vão ver o Plano de Adaptação Nacional de Uganda. Eu devo mencionar que esse aqui traz a nova estrutura. Que a primeira foi feita para a Ásia e essa estrutura agora é para a África. E é exatamente a que eu acabei de descrever aqui. Então, agradeço pelo tempo de vocês. Fico feliz de responder qualquer pergunta que possa vir. Muito obrigado, Dr. John. Eu não sei, Daniela, se a gente vai conseguir ter tempo para responder as perguntas. Sim, a gente tem 2 perguntas mais frequentes que nós podemos abordar aqui, e eu gostaria de convidar o professor Belay para abrir a câmera. E você pode parar de compartilhar a sua tela, por favor. Sim, eu também já compartilhei com o professor Belay a pergunta. Eu espero que ele consiga ver. Thank you. Over. Ok, a palavra é sua. You can read the question, Kutan. Você pode ler a pergunta, Kutan, para as pessoas saberem qual é a pergunta. Let me open. Yeah, I think the 2 questions highlighted is for Professor Belay. As perguntas são: quais são
as ferramentas indicators, práticas data source, e and os analytical indicadores e methods fontes de that dados e WHO recommend as for análises conducting climate and health vulnerability necessárias para assessment, fazer essa avaliação including selecting climática e de and vulnerabilidade, prioritizing e inclusive com a indicators, seleção e calculating priorização dos and indicadores, interpreting calculando vulnerability e indexes interpretando os índices de and vulnerabilidade adapting the methodology to e different a adaptação da contexts metodologia a diferentes and levels contextos from e health diferentes níveis, facility and the community desde instalações de national health saúde a systems. comunidades e sistemas de saúde nacionais. Then the second question is, E how a can segunda pergunta BI é: findings be translated como que into essas descobertas podem ser adaptation traduzidas em actions, health ações system planning, prioritárias de adaptação, num budgeting, and planejamento de um resourcing sistema de allocation, saúde, com particularly alocação de resource recursos e constraint planejamento, settings? principalmente em Over. setores Okay. de I maior think the restrição. first one is pretty simple and Eu acho que a straightforward, primeira pergunta é bastante and I have simples e tried to objetiva. explain the climate component is, Eu if eu you are tentei explicar following os the componentes livelihood climáticos, e se vulnerability você segue based, assessment, then it will essa be avaliação de context specific, vulnerabilidade, and então ela all vai the ser específica ao methodologies, the profiles and the contexto, e indicators todas are as presented metodologias e very perfis e indicadores clearly. são And apresentados to bem to claramente. save time, I E would por uma advise questão de tempo, the guy who raised this issue to eu look into the recomendo à paper that pessoa que I have trouxe written essa here, pergunta because de it is ler difficult. I have to go o back artigo que eu escrevi, porque é muito difícil explain all voltar the a tudo e indicators, but explicar todos os indicadores. the profiles, the indicators, and the measurement Mas os tools are there, perfis, os but indicadores they e as are medidas estão todos subject lá, mas eles estão sujeitos to be context specific. a Because serem in the específicos African para o context, if you contexto, see, porque no and contexto from my africano, experience, the data o que eu vejo na availability minha is very difficult, experiência and the é accuracy of the data que is very a difficult. precisão dos dados é Therefore, muito difícil, porque tem muita triangulating the variabilidade, qualitative with the então quantitative é is good. difícil And calcular a secondly, quantidade, in addition to calculá-los the qualitativamente e interviews and quantitativamente. questionnaire-based E surveys, depois the as secondary data, pesquisas which is têm published by entrevistas e different dados organizations, can secundários be que são used. publicados por diferentes So I organizações e think que I can podem ser stop. usados. Então, Tanya, you can eu ask acho que, also how Kutani, você vulnerability could pode be assessed. falar Regarding the sobre como a second question, vulnerabilidade pode ser avaliada. Em vulnerability assessment relação à is not segunda academic pergunta, exercise. a avaliação de It's vulnerabilidade expensive, não é um trabalho acadêmico it simples, requires é caro, multidisciplinary que team, demanda um and time it requires also multidisciplinar e time que também requer and tempo finance. Therefore, e the end orçamento. product is not analysis. E então, The o end product produto is final how não é to uma análise. O translate produto that final é into como adaptation option, traduzir how isso em to opção de convince adaptação, policymakers. como So the convencer os problem here in legisladores. African O problema context aqui is na África, no contexto we africano, don't properly engage é que our nós não policymakers, and engajamos os we nossos don't legisladores da forma change our certa. Nós não research mudamos products into os nossos policy produtos de relevant pesquisa briefs that are simple and em dados understandable que sejam to our simples e fáceis de policymakers. entender So we pelos simply, nossos legisladores. Então, publish it in scientific review. nós simplesmente publicamos em publicações de revisão our policymakers. científica, e isso não diz There are nada aos ways nossos and approaches legisladores e to políticos. engage Então, the há outras policymakers, maneiras and de right from the engajá-los, beginning, from e the desde o inception of the início, assessment, desde a try to engage criação da avaliação, government nós temos que tentar officials, engajar responsible officials in your respective country, the os Ministry of Health, and responsáveis dos also países, os other ministérios de ministries and saúde, NGOs, but also, e também, if not, regularly, engage also the se policymakers não in the regularmente, process of mas the tentar vulnerability. engajar os So the legisladores no end processo product of de vulnerability vulnerabilidade. is Então, o produto proposing, final da vulnerabilidade é adaptation propor options for the different opções de vulnerable groups and adaptação para os communities. diferentes grupos Over e to you, comunidades adaptativas. Kutani. Thank you. Yeah, thank you. Para Because você, of the time, Kutani. Sim, por we go questões de for tempo, Dr. John. nós vamos passar ao We have Dr. one John. question Nós temos uma we are going pergunta to raise, but before that, que nós vamos I would trazer, like mas to antes raise disso, issue of clarification eu for gostaria Uganda de VA. trazer um From the esclarecimento, presentation, I porque realized that nessa it is apresentação a healthcare eu facility
posso dizer que nós temos instalações de saúde com resiliência climática e avaliação de sustentabilidade climática que usam as ferramentas da OMS, que são as que nós usamos como checklist. Então, Dr. John, você pode explicar se isso vai ser feito em nível de província ou distrito, ou se isso vai pensar na resiliência climática e sustentabilidade ambiental em cada instalação, porque essas são duas ferramentas e metodologias separadas. Então, de novo, quais são os critérios para a priorização dessas medidas? Porque eu não vi isso na sua apresentação. E a segunda pergunta feita do participante diz que, considerando os limites financeiros e técnicos, como que os países priorizam e adaptam as ações e os financiamentos identificados na pesquisa, enquanto engajam a comunidade e outros setores para abordar as vulnerabilidades como água, energia, ecossistema e infraestrutura, que se estendem além da responsabilidade direta do setor de saúde. Peço que o senhor responda as duas perguntas. Thank you very much, Dr. Katani. Muito obrigado, Dr. Katani. Was it vulnerability assessment for health facilities? E a pergunta foi sobre avaliação de vulnerabilidade. Eu quero saber se existe uma avaliação de vulnerabilidade do sistema de saúde usando a ferramenta da OMS, que está na orientação também para resiliência climática e sustentabilidade, ou qual foi a orientação que você usou, se é a da OMS ou você tem alguma para as instalações de saúde? Nós usamos só para os sistemas de saúde, não para o país todo. Isso foi feito em 716 instalações por todo o país. E como que você usou esses dados para a preparação? Porque essa é uma ferramenta independente que está na orientação da OMS para as instalações de saúde. Porque nós precisamos esclarecer isso aqui, porque as pessoas estão querendo ter um entendimento claro da diferença entre um VA do país e um da instalação de saúde, porque são ferramentas diferentes. A ferramenta para as instalações de saúde que está disponível é a que foi usada e nós escolhemos as vulnerabilidades do sistema de saúde. E nós analisamos os blocos de criação de conhecimento do sistema num formato independente que nós escolhemos a partir dessas ferramentas. E você usou uma avaliação do sistema de avaliação, ok. E a segunda pergunta foi sobre a priorização e o financiamento, eu acho, dessas prioridades que vão além do setor de saúde. Eu não mencionei isso na apresentação, mas o próximo passo é desenvolver orientações sobre ações climáticas para o sistema de saúde e além dele, com os ministérios e parceiros, todos que fazem alguma coisa em saúde climática. Para entender como priorizar esses aspectos, isso também está na publicação, porque essas orientações falam sobre isso ser uma das atividades que nós estamos fazendo atualmente. Muito obrigado, professor Valai, Dr. John.
e todos os participantes. Por causa do tempo, nós não vamos fazer todas as perguntas. Eu acho que a resposta das perguntas também pode vir online. Então, muito obrigado por essa apresentação tão informativa e pelo engajamento. Obrigado, Daniele. Você tem algo a dizer ou podemos encerrar? Não, perfeito. Agradeço a todos os palestrantes e participantes e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.